Boa noite, irmãos. Quando cumprimentamos, expressamos um desejo do nosso coração. Além de desejar boa noite, nós podemos desejar também a plenitude da graça de Deus, sua bondade, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Você tem aí sua folha, nós vamos trabalhar no Salmo de número 15. O texto está impresso e depois a discussão também. Podemos ir em frente, podemos trabalhar. Está na folha, não precisa abrir a Bíblia. Está na folha. Você tem a folha? Pedi ao irmão Maurício para dar. Alguém não tem a folha, por gentileza? Pega aí, irmão. É uma oração que o salmista faz e ele começa: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Resposta: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aquele que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta, sem cobrar juros, e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Um texto bastante impactante, né? Vamos prosseguir. É um salmo didático. Os salmos eram muitas vezes salmos de louvor, salmos de convocação para o louvor, e alguns salmos tinham a finalidade de ensinar. Era salmo didático. Tem como finalidade instruir o povo sobre questões da vida moral e religiosa. Combate os pecados antissociais que colocam em risco a convivência fraterna entre os membros de uma comunidade. O Salmo define as condições morais que habilitam uma pessoa a manter comunhão com Deus. Bem, um comentário é que nós imaginamos muitos modos, as pessoas têm desenvolvido muitos modos para se aproximarem de Deus. Este salmo foi escrito, talvez por um levita ou um sacerdote. Os levitas e os sacerdotes eram os cuidadores do templo, do culto, dos sacrifícios e dos cânticos. Eles tinham o privilégio de viverem na casa do Senhor. O templo foi construído por Salomão no Monte Sião, em Jerusalém, e foi consagrado a Deus. E ali o povo ficava. Os levitas e os sacerdotes moravam ali, viviam ali e ministravam ali. E o salmista faz a pergunta: quem é digno disso? Vocês ficam aí, vocês têm o privilégio do templo,
é tudo muito maravilhoso, vocês têm boas hospedagens, vocês têm comida à vontade, né, bebida. Aí a pergunta é: quem é que é digno desse privilégio? A resposta tem a ver com o comportamento diante do próximo. Vamos imaginar o seguinte: eu sou um homem piedoso de oração, mas ando falando mal da irmã Maria José. Aí perdi. Porque fala, aquele que não difama o seu próximo, esse é digno. Entende as coisas? No meio religioso, muita maldade, muita calúnia. Em igreja, irmão, pessoa falando mal da outra pessoa. E ela se sente muito confortável na igreja quando ela não tem essa dignidade. Não tem essa dignidade. Nossa relação para com o nosso próximo tem peso no nosso privilégio de adorar a Deus. Tem um peso aí. Então, se eu ofendo o irmão, é possível que a minha oração e meu cântico não sejam legítimos. A legitimidade para habitar na casa do Senhor depende de certo modo de vida. Depende de comportamento. Pois bem, então a pessoa que é digna vai ser, digamos assim, classificada pelo seu comportamento. Não é por outra coisa. A pergunta: quem habitará? Um habitante, no sentido do Salmo, é alguém que, não tendo direito de herança numa comunidade, recebe permissão para desfrutar dos privilégios de uma hospedagem permanente. Essa pessoa aqui, quem é que habita? Esse que habita é uma pessoa desprovida de grandeza. Funcionava mais ou menos assim. Eu era um viajante lá de uma região da Palestina e viajava para a região onde o irmão Maurício era o prefeito. A lei dizia que eu não tinha direito de ficar no seu município porque eu não era de lá. A pergunta é: quem tem direito de ficar no município que ele dirige? Ele dirige o município, mas nem todo mundo tem o direito de ficar ali. O habitante, o que é o habitante? O habitante da casa de Deus é como está dizendo aqui, é alguém que, não tendo direito à herança, quer dizer, eu não posso morar na sua propriedade, na sua cidade, eu não posso comprar terreno ali, eu não posso trabalhar ali, eu não tenho nenhum direito. É interessante, irmãos, que na vida cristã, muita gente se acha com muito direito. Nós somos como que um visitante numa outra terra onde não temos direito. Eu não posso ter herança ali, eu não tenho nenhum direito ali. Eu não tenho nenhum direito numa comunidade. Ele recebe permissão. A nossa vida com Deus é uma vida permitida, não é conquistada. Então você que é o prefeito, me vê chegando estrangeiro, sujo, com aquela roupa velha, pobre, faminto, e o porteiro da cidade vai dizer: ih, rapaz, fora, você não tem direito a ficar aqui. E se ele entrasse, era banido, porque não tinha direito de permanecer ali. Aí o salmista pergunta: quem tem direito de habitar na casa de Deus? Ninguém. A não ser que já seja morador de lá. Os anjos, talvez, já moram lá. Então, agora, eu querendo entrar lá, os anjos, eles comunicam com o Pai, eles convivem com Deus. A eles foi dado o direito. Mas a mim não foi dado o direito. E eu não posso conquistar. Mas pela bondade daquele prefeito, eu sou acolhido e tenho o direito de viver ali como se eu fosse dali. Eu vou poder comprar casa, eu vou poder casar, eu vou poder ter filhos. É isso que o salmista está falando. Quem é que tem o direito
de morar com Deus. Quem é que tem esse direito? Então, essa pergunta significa isso. A pessoa recebe permissão para desfrutar dos privilégios de uma hospedagem permanente. O Salmo 23, eu vou fazer uma digressão aqui. Mas o Salmo 23 é um salmo muito fácil, muito conhecido, mas ele não é muito bem compreendido. No final do salmo, o salmista diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa imagem é uma imagem assim: é um fugitivo que está sendo perseguido, ele cometeu um delito, e ele está sendo perseguido para ser morto. É o fugitivo. Mas aí ele passa diante da casa de uma pessoa rica, e fazia parte da cultura que as portas sempre tivessem abertas para um fugitivo. E esse fugitivo que vai fugindo de um grupo que querem matá-lo, mas aquele dono daquela casa abre a porta e diz: entra. De acordo com o regulamento, os perseguidores não podiam penetrar ali. E você, é muito bonito isso. Se Deus nos acolhe, ninguém vai entrar ali para fazer o mal. Podemos até merecer, mas fomos acolhidos. Fomos acolhidos. E ele diz assim: preparas uma mesa. Então ele é faminto, a mesa, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, que os inimigos estão lá fora, não podem entrar. Se eles entrarem, eles violarão a lei e poderão ser condenados à morte. Então, eles não vêm na presença dos inimigos. O Senhor prepara a mesa. Preparar a mesa é pão, vinho, pão e vinho. O Senhor prepara o Senhor rico, poderoso, que recebeu um viajante, um perseguido, um fugitivo. E ele prepara, bota pão, vinho, e ele come ali. Geralmente a pessoa fica contente de ganhar um copo de vinho, porque o vinho era usado como hidratante. Um fugitivo possivelmente estava desidratado. Daí o Senhor diz: o meu cálice transborda. Bebe, bebe, bebe. Você está desidratado, bebe. O meu cálice transborda. Aí ele fala: certamente, porque a lei dizia que depois que o fugitivo fosse acolhido, comesse, bebesse, ele tinha que ir embora. Mas os inimigos estão lá fora esperando. Mas aquele homem rico que hospedou aquele fugitivo, ele fala: olha, você não vai embora, vai morar aqui. Você vai morar aqui. De acordo com a lei, você teria que ir embora e lá seria morto ou ferido. Mas aqui não vigora a lei, vigora a misericórdia. Vamos aplicar aqui não a lei que ordena que o fugitivo seja expulso. Essa lei a gente não vai usar. Vamos usar a lei da misericórdia e você vai ficar aqui para sempre. Mas por quê? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, até o fim da vida. Ele não é colocado para fora por causa da bondade do Senhor. Então essa é a ideia. Nós temos o privilégio da companhia de Deus porque Ele nos acolheu, fugitivos do mundo, do pecado, da maldade, da doença. Nos acolheu. Ele cuida de nós como se cuida de um fugitivo faminto. E na hora de despedi-lo para que ele fosse em frente, a lei dizia assim: se você é acolhido numa residência,
Você pode ser tratado, pode ser cuidado. Agora, depois você já bebeu, já comeu, descansou, rua. Mas como? Os meus inimigos estão lá fora. Na presença dos meus inimigos, ele me dá a mesa. E depois ele diz: a bondade vai prevalecer. A misericórdia vai prevalecer. E ele fica ali. Os inimigos vão morrer lá fora de esperar. Ele não vai ser colocado para fora. Por causa, não da lei, por causa da misericórdia. Esses cristãos que acham que tem que fazer isso, fazer aquilo, um monte de princípios, um monte de exigências, eles estão por fora. Estão por fora. No reino de Deus não é assim, por privilégio. Esse fugitivo talvez fosse um ladrão, um bandido. Mas o Senhor o acolheu. E conta uma história, alguém contou que um homem estava fugindo e entrou numa residência, foi acolhido, os inimigos ficaram lá fora. E disseram, chamaram o Senhor, eles não podiam entrar, não pode. Irmão, não, seguro estou, não tenho temor do mal. Então ele está seguro ali. Mas chegam os perseguidores. E um perseguidor chama o Senhor. Ele não pode entrar. E o Senhor, que acolheu o fugitivo, vai à porta. Ele disse: olha, senhor Ramir, senhor Ranulfo, o senhor acolheu aí um fugitivo, mas nós precisamos levá-lo. Ele foi condenado à morte. E temos que levá-lo. E o Senhor falou: não posso deixar você levá-lo. Que coisa, né? Eu não posso deixar você levá-lo. Senhor, precisamos levá-lo. Ele é condenado à morte, ele matou um homem. E o Senhor disse: não posso deixá-lo ir. Ele tem que ficar aqui. E ele falou para o senhor sabe quem foi o homem que ele matou? Foi o seu filho. Ele matou o seu filho. E ele falou assim: ele é meu hóspede. Mesmo que ele tenha matado meu filho, não vou deixar você levá-lo. É a lei da hospedagem. Tá? Isso aí era a lei do deserto. Em alguns lugares ainda funciona isso. Em alguns países do Oriente lá, Butão, não sei lá, aqueles países assim, ainda tem, não nas cidades, mas nas comunidades dos beduínos, ainda funciona a lei dessa forma. E aí, os perseguidores ficam lá, e aquele que merecia ser punido, não é punido porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a misericórdia triunfa sobre a lei. Como essa coisa de dizer: você perdeu a salvação. Eu tenho tratado gente doente, porque ficaram doentes porque o pastor disse que ela perdeu a salvação, irmão. Isso é um absurdo. Que hospedeiro é esse que me hospede e depois me deixa os assassinos me levarem? Não é possível. Então aqui nós temos este ensino maravilhoso. Esse não tem direito. Aquele que habita na casa do Senhor, ele não tem direitos, ele não tem privilégio. E o privilégio é dado pela bondade daquele que é o dono daquele local. Então, as condições para habitar na casa de Deus não são cerimônias. Eu insisto desde a minha infância, desde que comecei a estudar, sobre a ceia e o batismo. As pessoas acham que são cerimônias que aproximam de Deus. Não aproximam, irmãos. Não é isso que aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a fé e a misericórdia dele, que a contempla, né? O hino diz: tua fé Jesus contemplará. Você tem fé e essa fé é contemplada. É por isso que nós somos acolhidos. Nós somos acolhidos por outra maneira. Então, cerimônias. Os judeus tinham nas suas casas talhas com água para purificação. Você lembra da transformação da água em vinho? Tinha lá aquelas talhas. Então as pessoas chegavam e se purificavam naquelas águas. Aquilo não purificou. Cerimônias não purificam ninguém. Banhos, jejum, orações.
Há um hino que diz assim: orações não salvam, apesar do seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam. Hino do cantor cristão. Hino do cantor cristão. Ele é salvo porque há um Senhor misericordioso que tem recursos para acolhê-lo. Se eu sou um pobre coitado, vou receber um faminto, eu também estou há 3 dias sem comer. Não, mas o Senhor tem abundância. A mesa é farta e o vinho transborda. Pois bem, esse salmo nos mostra a importância de nós sabermos que Deus espera o nosso coração, a nossa consciência. Se eu faço mal ao irmão, eu estou em risco de não ter direito à companhia de Deus, à presença de Deus. Estou em risco. Então ele coloca várias coisas que nós precisamos fazer no benefício do nosso irmão. Aí ele fala o que nós vamos ver já então. As condições, então, repetindo, para habitar na casa de Deus não são cerimônias, banhos, jejuns, orações. Anota aí para você ler em casa, por favor. Segundo livro dos Reis, 18. 4. Eu vou falar o que está escrito lá, mas quero que você leia. O rei Ezequias estava fazendo uma limpeza na religião, tirando os ídolos pagãos, tirando os cultos da prostituição, o culto de Baal. O rei Ezequias estava fazendo isso. Essa passagem que você vai ler vai dizer assim, que o rei destruiu Neustã. Neustã era aquela serpente de bronze que no deserto Moisés tinha levantado, para que as pessoas picadas pela serpente olhassem para ela, e aí elas eram salvas. Aquela Neustã, aquela serpente, não tinha esse nome, aquela serpente de bronze, ela era um apelo à fé e ao arrependimento. Acontece que essa serpente ficou guardada. E nos dias do rei Ezequias, ela era objeto de culto. As pessoas foram lá: Neustã, me ajuda, Neustã, estou doente. Faziam adorações àquela imagem, a serpente de bronze. O que o rei Ezequias fez? Destruiu. Hoje tem igrejas que compram, tem aí nas lojas de material religioso, um monte de coisas religiosas. A arca do concerto, a arca da aliança, foi um objeto muito importante, mas o tempo da arca da aliança já passou. Por quê? A arca da aliança possivelmente foi destruída quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu em 586 a.C. a cidade de Jerusalém. Os objetos de ouro, se era um objeto muito bonito, o rei levava para a coleção dele. Isso não agradava, era feia. A arca não era um objeto bonito, não era um objeto lindo, decorativo. Então o que eles faziam? Desmontavam, tiravam a parte de ouro e levavam para o joalheiro fazer outras joias de acordo com o que eles quiseram. A arca foi assim, foi destruída. Mas tem muitos lugares aí vendendo uma arquinha assim para te abençoar. E você compra aquele objeto, leva para casa e fica esperando que aquele objeto livre você dos seus problemas. Algumas igrejas têm lá a arca, quipá, até pastores batistas usam aquilo na cabeça, menorá. Isso tudo Paulo falou, aquilo era coisa do passado. Ele falou, Paulo falou, eu amei tudo aquilo, mas depois que tive a luz do Evangelho, aquilo para mim é lixo. Quando o apóstolo fala que é lixo, ele está se referindo a práticas e objetos da religião dos judeus. Então, aquele que habita no Santo Monte, ele não depende de objetos,
que são usados na magia. Meu professor, um professor muito sábio, falou muitas coisas que eu guardo até hoje. Ele falou assim: existe diferença entre a religião e a magia. Na religião, você está aqui e Deus está aqui e pronto. Você se comunica com Deus. Na magia, não. Na magia, as pessoas colocam objetos. Então, usam, aqui está, copo de água ungida, para chegar a Deus, para chegar à bênção de Deus. Lenço, seja lá o que for, usam essas coisas, quando na verdade, o que elas precisam é de uma vida justa. Então, não adianta, minha querida irmã Maria José, se eu tenho em casa a Arca da Aliança, e eu não te pago a dívida que eu disse que ia pagar e não paguei, te dei um calote. Igrejas são cheias de caloteiros. Cheias de caloteiros. É claro, ele deve contar com a misericórdia dele, mas com um irmão, ele não é justo. Com o irmão, ele não é justo. Irmão, se eu dever a alguém aqui, por favor, me avisa, que eu quero pagar. Bom, então isso é essa. Primeiro item, vida íntegra, sem maldade. O cristão tem que ter uma vida íntegra, sem maldade. Às vezes, irmãos, na própria organização da igreja, existe maldade. Coisa que faz o irmão tropeçar. Coisa que faz o irmão ficar triste. Como falei, já atendi várias pessoas na minha vida de psiquiatra que adoeceram por coisas que alguém na igreja fez contra ele. Contra ela. Coisas assim. Aí o salmista diz assim: aquele que não faz mal ao próximo. Né? Vida integral, sem maldade. Não com objetos. Porque isso aí é magia. Na magia se usa objetos. Por exemplo, a Umbanda tem os seus objetos. A Quimbanda tem os seus objetos. A Igreja Católica tem seus objetos. Mas isso não é religião. Religião é ligar você com Deus. Não tem objeto nenhum que faça essa ligação. Só a misericórdia de Deus, sua bondade, seu amor. Então não adianta eu querer chegar a Deus. Você se lembra daquela deputada Flor de Lis? Flor de Lis ordenou a morte do marido. O próprio filho dela mataram o pai adotivo, o pastor Anderson. E ela foi denunciada como a mandante do crime. Ela era deputada e foi cassada, seu mandato de deputada federal. Foi cassada. Aí, sendo cassada, ela poderia ser presa. Enquanto ela não fosse cassada, quer dizer, o deputado pode ser bandido que ele não vai ser cassado. Agora, quando ele é cassado, aí sim, aí vai ser cassado. Pois bem, aí ela vai para um monte orar. As montanhas eram adoradas nos cultos pagãos. Os pagãos que adoravam as montanhas, adoravam crocodilos, adoravam rios, adoravam o sol, a lua e as estrelas. O apóstolo Jó falou assim: Senhor, eu sou inocente. Eu nunca joguei beijo para as estrelas. Isso é prática pagã. Pois bem, aí ela vai subir um monte. A pessoa acha assim que você precisa de um monte para Deus ouvir você. Então você tem que subir no monte. Isso é tudo manipulação, irmãos. É tudo manipulação. Se você quiser subir um monte porque você se sente bem lá, tudo bem. Mas aquilo não é um instrumento para chegar a Deus. Há outros instrumentos que podem estar presentes. Então ela sobe o monte, ela está para ser presa, né? Tudo já indicava que ela tinha cometido o crime. E ela vai
para um monte com um grupo de pessoas para orar para não ser presa. Estava claro que ela tinha cometido um assassinato, mas ela quer que Deus evite que ela seja presa. Então eles vão na montanha, lá no monte tem uma árvore enorme. Aí ela agarra a árvore, abraça a árvore e começa a orar como se a árvore fosse Deus. Como se aquela árvore ali pudesse exercer uma mágica e ela não ser presa. Isso é impressionante, irmãos. Porque ela era tida como líder evangélico, cantora gospel, e o pessoal vai atrás dela. Muita gente, muito dinheiro. Os irmãos se lembram disso, saiu na televisão. Mas ela estava esperando uma magia. Ela estava esperando uma magia. Então ela vai e abraça uma árvore. Lá em Manaus, nós fomos no Jardim Botânico, e tem uma árvore lá enorme. Eu e Iracema ficamos perto para tirar foto. Mas a gente não estava ali para abraçar aquela árvore. Não estava. Não tem nenhum significado para me levar a Deus. Então o salmista diz assim: vida íntegra é prática daquilo que é correto, justiça. Prática daquilo que é correto, justiça. Irmãos, a justiça tem uma história muito interessante. A justiça é atribuir a cada pessoa aquilo que é justo para ela. Isso é justiça. E a justiça tem uma história interessante. A Síria, antes dos israelitas, tinha o rei Hammurabi. Hammurabi fez leis. Os babilônios obedeciam às leis. Durou séculos aquele reino. Firmados na obediência à lei. A justiça. É estabelecida a lei. Aquela é a justiça que tem que ser feita. Agora você tem assim, no Brasil e no mundo inteiro. A justiça diz que não pode circular moto carregando passageiro. A empresa disse: eu não vou obedecer. Não vou obedecer. O Supremo Tribunal Federal determinou uma multa. Eu não vou pagar. Entende? Aí depois acabou o Império Babilônio que viveu séculos sustentado na justiça. As nossas famílias são sustentadas na justiça. Nossas igrejas são sustentadas na justiça. O nosso país e o mundo tem que ser sustentado na justiça. E a justiça é um atributo, é uma condição para que nós tenhamos o direito ou a oportunidade de estarmos ali. Depois veio a Babilônia, código de leis rígido. Os babilônios obedeciam à lei. Depois pararam de obedecer à lei, desprezaram a justiça, o império caiu. Depois veio a Grécia. Enquanto obedeciam à lei, o império ficava. Quando deixavam de praticar a justiça, o império caiu. Roma foi um império tremendo, viveu tantos anos, a justiça era. Tanto assim que o nosso padrão, a nossa concepção de lei, vem de Roma. Se você estudar direito, você vai ter que aprender muitas palavras em latim, porque o direito surgiu em Roma. Por isso Roma durou séculos. O dia quando os romanos acharam que podiam violar a justiça, Roma caiu. Você pode fazer o que quiser, você pode falar o que você quiser, então aí não tem a base da justiça. Por isso que aqui o salmista coloca como pressuposto para viver na presença de Deus, praticar a justiça. A justiça é fundamental. Não prejudicar o seu irmão, nunca. Não, mas eu só fiz isso, só fiz aquilo. Não, nada. Porque aí a gente faz uma coisa, vai prejudicar um pouquinho, a gente acha que um pouquinho só dá para prejudicar. Não é, nada. Não pode prejudicar em nada. Não podemos prejudicar ninguém. Então, se eu mentir sobre o irmão Daniel, uma mentirinha, dizer que o carro dele está com o pneu furado, ele vai correndo para casa e o carro não está. Uma mentirinha boba, ninguém. Mas não existe isso. É injustiça. Bom,
fala aquilo que pensa. Existe na língua portuguesa uma palavra muito importante que é sinceridade. A sinceridade é mostrar o seu coração de verdade. A palavra vem do latim, sincera. Os atores da Grécia, por exemplo, eu sou um ator comum e vou representar um rei. Aí usava cera para fazer a máscara de rei. Eu não era o rei, mas estava representando. Eu estava com cera. Sincero, sem cera, é aquele que é autêntico. Eu não posso usar a máscara de cera no relacionamento com as pessoas. Ele fala o que pensa. Isso é a sinceridade. Pessoas que não são sinceras não estão qualificadas. Guarda a língua de prejudicar o próximo. Evita calúnia, difamação e injúria. Irmãos, a gente vê o mundo, como as coisas vão acontecendo, e a gente olha para a história e vê que certas coisas aconteceram, era o início de grandes destruições. Começa alguma coisa e a gente não percebe que aquilo está no caminho da destruição. Hitler, ele foi colocado lá como líder da Alemanha, e ele queria que o povo alemão acreditasse nele. Ele tinha as ideias que os alemães eram superiores, que os outros povos tinham que ser destruídos, que os homossexuais tinham que ser queimados, que os judeus, que eram o problema, tinham que ser mortos. Ele pensava isso. E ele queria fazer o povo alemão pensar como ele. Hitler convocou um mentiroso profissional, Goebbels. Era um homem super inteligente, altamente capacitado em comunicação. Goebbels, ele foi contratado para ser mentiroso. Por exemplo, os alemães gostavam dos poloneses. Não tinha nada contra os poloneses. Os alemães gostavam dos poloneses. Mas Hitler Hitler não gostava dos poloneses. Então Hitler queria que o povo concordasse que ele invadisse a Polônia. O Goebbels fez um filme mostrando poloneses machucando alemães. Um filme falso. E espalhou aquele filme de poloneses machucando alemães, para produzir o ódio contra os poloneses. Um certo presidente que foi reeleito recentemente falou muita mentira descaradamente durante a campanha. E mesmo no discurso de posse, ele mente descaradamente. Mente. Então, quando o mundo adota isso, fake news, mentira, isso é muito perigoso. Aqui então fala, tem que falar a verdade, tem que ser sincero, tem que evitar a difamação, a injúria. O outro forjou um atestado médico dizendo que o outro candidato era drogado, e não era, o atestado era falso. Pode. Agora, nós não podemos ser contaminados com isso. E se você perceber que a sua comunidade pratica isso, então evitar. Bom, era isso então. Recusa a comunhão com os perversos. Há pessoas que são membros da igreja, foram batizados aqui, cresceram aqui, e estão preferindo estar unidos a pessoas sem Deus. Os perversos. Pessoas perversas. Prefere conviver com grupos de pessoas sem Deus. E abandonam isso aqui. O hino diz: consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Quando eu aceitei o Evangelho, eu entendi. Meus amigos, meus vizinhos, meus colegas serão gente boa. Maconheiro, violentos,
estupradores que viviam na nossa comunidade, descartei. Jamais se associar aos perversos. Pois bem, recusa a comunhão com os perversos, trata com consideração as pessoas que temem a Deus. Mantém a sua palavra, mesmo que isso lhe traga prejuízo. Não cobra juros, não pratica agiotagem em seu irmão. O Paul Yong-Soo, que criou o sistema de grupos familiares, porque ele estava doente, era pastor da Coreia, ele estava doente, então ele queria que a igreja trabalhasse por ele, em forma de os grupos familiares, que ele não podia. E começou então os grupos familiares. Aí ele descobriu vários abusos. Primeiro é que eles transformavam os grupos familiares em banquetes, bebida. Então se reuniam para pregar o evangelho, se reuniam para fazer o grupo cristão, e lá bebiam, comiam, e tinha as pessoas emprestando dinheiro a juros, agiotas. Um pastor pregou numa igreja no Rio de Janeiro e falou sobre a agiotagem na igreja. Depois ele percebeu um certo ambiente esquisito. Mais tarde ele foi saber que naquela igreja havia agiotas e vítimas dos agiotas. Tinha uns ricos lá, que eram agiotas, e tinha pessoas simples que eram vítimas desses agiotas. Esses estão fora. Eles não praticam agiotagem de seu irmão. Lá em Levítico está, não cobrará juro. Há gente que fica bem de vida cobrando juros. Finalmente, não aceita suborno para atuar como testemunha. O resultado: aquele que age assim estará sempre seguro. A segurança garantida é consequência não da associação com os fortes, mas sim por relacionamento profundo com Deus. Obrigado por sua atenção. Que Deus nos abençoe.